Ei, meus alunos, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Moura, de matemática, junto comigo, né? Vamos trabalhar no terceiro ano, o professor Wesley e a professora Maria, vamos trabalhar em conjunto, tá, gente? A mesma coisa que eu vou trabalhar, o Wesley vai trabalhar e a Maria também vai trabalhar, tudo bem? Vamos ter uma aula com o professor Wesley daqui a pouquinho, tá joia, gente? Olha, vamos falar então das habilidades do primeiro teste complementar. Vamos trabalhar 3 habilidades, gente. Quais são as 3 habilidades? Uma primeira habilidade, plano cartesiano. Uma segunda habilidade, distância entre 2 pontos. E uma terceira habilidade, ponto médio. São coisas simples, habilidades muito simples, tá, gente? Vamos começar então, meus queridos, com o plano cartesiano ortogonal. Por que plano? Você trabalhar em cima do plano. Por que cartesiano? Porque isso é uma homenagem ao precursor desse plano cartesiano, que é René Descartes, um filósofo que nasceu em 1596 e morreu em 1650. É o autor daquela frase, você está pensando agora? Penso, logo existo. Ele é o autor dessa frase. Filósofo René Descartes. E por que ortogonal? Porque esse plano divide o plano, esse sistema, o plano, através de 2 retas, uma na horizontal e outra na vertical. O encontro dessas retas vai formar exatamente um ângulo ortogonal, ou um ângulo reto, ou retas perpendiculares, um ângulo de 90 graus. É o nome, por isso é ortogonal. Ok? Vamos continuar? A essa reta aqui nós chamamos de eixo das abscissas, ou eixo X, o mais popular, pode ser A, B, mas eixo X. A essa reta vertical nós chamamos ordenada, que é o eixo simbolizado pela letra Y. Vocês viram isso no primeiro ano? Ok? O que esse plano fez? Além de traçar 2 retas perpendiculares, ortogonais, dividiu esse plano em 4 partes. Logo, cada parte é o nome de... Muito bem, garoto. Quadrante, 4 partes, quadrante. Então nós temos o primeiro quadrante, o sentido anti-horário, tá? O segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. E o sinal desse quadrante. É isso que é importante. A essência do plano cartesiano é localizar um ponto nesse plano. Cada ponto, gente, ele é representado através de um par ordenado. Primeiro o X, depois o Y. Os sinais, vamos olhar aqui, é só você saber a reta numérica, você vai saber direitinho o sinal. Vamos lá? Vamos pegar o ponto A aqui, o que você acha? O ponto A está no primeiro quadrante. O X, olha a ordem, primeiro X, quanto que é aqui? Mais 2, você traça uma reta paralela ao Y, vamos cortar o X aqui, então o Y é mais 2. O X mais 2. E o Y? Também mais 1. Então, no primeiro quadrante você tem positivo, à direita do zero é positivo, e acima do zero também positivo. Qualquer ponto aqui, ele vai ser positivo e positivo. Então, isso não é o primeiro quadrante. E o segundo quadrante? Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui. Acima de zero. E à esquerda de zero. A esquerda é negativo. Então, nesse caso, X é o que, gente? Negativo. Olha a ordem. Primeiro o X, não esqueça disso, gente, por favor. Depois o Y. Essa ordem tem que ser respeitada. Então, negativo e positivo. E no terceiro quadrante, vamos olhar? O X está à esquerda, então negativo. E o Y abaixo do zero, negativo, então negativo e negativo. E no quarto quadrante, à direita de zero, o X é o quê? Positivo. E abaixo de zero, negativo, então é positivo e negativo. Se você esquecer, é muito simples. Basta você lançar seus olhos aqui, lembrar da regra numérica, à direita positivo, à esquerda negativo, acima de zero positivo, abaixo negativo. Então você tem aí a representação de qualquer ponto, você consegue localizar no plano cartesiano. Isso é universal, tá, galera? Em qualquer parte do mundo é assim. Tudo bem? É respeitado esse plano cartesiano ortogonal. Uma das importâncias é localizar um ponto no plano. Qual a outra aplicação? Que é a segunda habilidade, é calcular a distância entre 2 pontos. Ponto A
ponto B, como se calcula a distância entre ponto A e ponto B sem ter que ir no local com a parede de medição, uma régua, uma corda, um topógrafo? Não há necessidade, tá? Você consegue, através de uma fórmula matemática, show de bola, calcular a distância em 2 pontos, muito simples. Só que essa aula, galera, eu não vou dar. Vai ser meu parceiro e meu amigo, professor Wesley, daqui a pouquinho, ok? Vamos para lá então para a aula do professor Wesley? Um grande abraço, sucesso, use máscara, mantenha a distância e show de bola. E dê graças a tudo, porque vocês sabem. Um grande abraço, eu sou o Hugo, ok? Olá pessoal, eu sou o professor Wesley Dias e vou dar continuidade à aula iniciada pelo professor Moura. Ele falou sobre as 3 habilidades que serão abordadas nessa aula, que é a compreensão do plano cartesiano, a distância entre 2 pontos e o ponto médio. Eu vou falar sobre a distância entre 2 pontos e o ponto médio, porque o plano cartesiano já foi explicado pelo professor Moura, tá? Bom, uma forma de determinar a distância entre o ponto A e o ponto B é medir essa distância, o que muitas vezes vai ser impreciso e requer um instrumento de medida, que às vezes nós não possuímos. Então, uma alternativa para determinar essa distância é através de um cálculo. E essa medida ela é determinada de forma precisa, exata, tá? Se você olhar com bastante carinho e bastante atenção no plano cartesiano, o segmento que une o ponto A ao ponto B, que é a distância entre o ponto A e o ponto B, juntamente com os pontilhados que localizam os pontos, podem formar um triângulo retângulo, tá? E nós sabemos que em todo triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado do lado maior, que é oposto ao ângulo de 90 graus, denominado hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados. Esse cateto nós vamos denominar de ΔY e esse cateto nós vamos denominar de ΔX. Então nós temos aqui que d ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser o ΔX ao quadrado, que é um cateto ao quadrado, mais o ΔY ao quadrado, que é o outro cateto ao quadrado. Como é que nós determinamos os valores dos 2 catetos? ΔX e ΔY. Esse ΔY é uma variação de y, então ele pode ser determinado através da diferença entre os valores de y. Se você fizer 3 menos 2, menos 2 dá 2, com o 3 dá 5. Então a distância do 3 até o menos 2 é 5 unidades. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5. Então realmente vai ser o y de B menos o y de A, que para esse exemplo vai dar 5 de resposta. O ΔX é a mesma história, tá? Vai ser o x de B menos o x de A, que vai ser o x de B é 2, o x de A é 1, 2 menos 1 dá 1. Então, para esse exemplo, a resposta entre o x de B menos o x de A é 1. Então, para determinar essa distância, aplicando o teorema de Pitágoras, aqui nós temos que d ao quadrado vai ser o x de B menos o x de A ao quadrado, que é o ΔX ao quadrado, mais o y de B menos o y de A ao quadrado, que seria o ΔY ao quadrado. Esse 2 aqui, que é uma potência, se eu tirar a raiz quadrada dos 2 membros, ele é eliminado no primeiro membro e aparece a raiz quadrada no segundo membro. Substituindo aqui os valores encontrados, nós temos que d, que é a distância entre os 2 pontos, vai ser a raiz quadrada. O x de B menos o x de A é igual a 1. Então vai ficar 1 ao quadrado. Não esqueçam do quadrado, tá? Muita gente erra por esquecer desse quadrado aqui. Mais o y de B menos o y de A, que para esse exemplo é 5. Então vai ficar 5 ao quadrado. Então a distância entre os 2 pontos vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado é 25. Então raiz quadrada de 26. Nesse caso, como eu não especifiquei a unidade de medida dos eixos, eu posso colocar uma unidade de medida genérica. Então, raiz quadrada de 26 unidades de comprimento. Então, essa é a medida exata da distância entre o ponto A e o ponto B. O ponto médio, ele é justamente o que está sendo dito. Ele é o ponto médio. É o ponto que está à mesma distância do ponto B do ponto A. Então seria um ponto localizado mais ou menos aqui. Mas como eu sei, como eu determino as coordenadas desse ponto?
Bom, o ponto médio ele pode ser determinado através da média das coordenadas. Ponto médio através da média das coordenadas. Como assim? O x de A mais o x de B dividido por 2 vai dar o x do ponto médio. O y de A mais o y de B dividido por 2 vai dar o y do ponto médio. Então basta substituir os valores que você vai encontrar as coordenadas, a abscissa e a ordenada do ponto médio. Para esse exemplo vai ser o x de A mais o x de B. O x de A é 1, o x de B é 2. Então vai ficar 1 mais 2 sobre 2. 3 sobre 2 dá 1,5. Esse é o valor do x do ponto médio. O y do ponto médio vai ser y do ponto médio. É a soma dos dois valores de y. Então é 3 mais menos 2. Então 3 mais menos 2 dá 1. Então vai ficar 3 mais menos 2 sobre 2. 3 mais menos 2 dá 1. 1 sobre 2 dá 0,5. Então essas são as coordenadas do ponto médio. Então, o ponto médio será... Posso colocar em forma de número decimal ou em fração, tá? E com o número decimal ficaria 1,5, ponto e vírgula, né, para separar melhor, e 0,5. Em forma de fração, eu poderia deixar o seguinte, ponto médio, 1,5 é 3 sobre 2, e o 0,5 é meio. Localizando aqui, vamos ver o que acontece. 3 sobre 2 dá 1,5. Então, 1,5 para x. Percebam que o x do ponto médio, vou apagar aqui a distância, né? Colocar aqui o ponto médio, só para a gente localizar. O x dele está justamente entre o 1 e o 2. Então, realmente, ele é 3 sobre 2. E o y do ponto médio é meio. Então, olha aqui, ó, o y do ponto médio é meio. Então, realmente, esse cálculo, né, essa média aqui das coordenadas vai determinar a localização do ponto médio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos procurar, né? Procurar a mim, o professor Moura ou a professora Maria, ok? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau!